Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo nós vamos começar o nosso estudo de criptografia de dados em sistemas de informação. Bom, você está vendo na tela Introdução à Criptografia. Tá? Trata-se de uma nova lista de reprodução, você pode considerar uma espécie de pequeno curso que nós vamos colocar aqui no canal da Boston Treinamentos para discutir o que é criptografia, a utilidade da criptografia, técnicas criptográficas, tá? Como funciona e outros assuntos bastante interessantes nesse ramo de estudo da tecnologia da informação. Legal? Então é uma série que vai ter vários vídeos, né, que serão postados semanalmente, e a gente vai começar hoje bem basicão, discutindo rapidamente o que é criptografia, alguns modelos de criptografia vigentes, para que nos próximos vídeos a gente possa começar a se aprofundar nos assuntos. Tá? O que você precisa para poder acompanhar esse cursinho de introdução à criptografia é o conhecimento de informática geral, tá? Saber lidar um pouco com sistemas operacionais, principalmente com Linux e com Windows também, obviamente, que você tenha um pouquinho de conhecimento de lógica de programação, isso vai te ajudar bastante a entender mais para frente alguns algoritmos que a gente vai estudar, tá? E que conheça também um pouquinho de lógica, tá? No sentido de porta de tabela da verdade, que lá em eletrônica a gente chama de portas lógicas, por exemplo. Tá? Então esses conhecimentos eles serão interessantes para que você possa acompanhar nosso treinamentozinho de criptografia e aprender um pouco mais sobre segurança da informação. Tá? Então vamos lá. Bom, o que seria a criptografia? Tá? Criptografia é o estudo e também a aplicação de técnicas para comunicação de dados, né, através de canais não inseguros ou não seguros, e o armazenamento seguro de dados em sistemas de computador. Tá? Claro que a criptografia também pode ser aplicada em outros sistemas que não sejam sistemas computacionais, como sistemas de telecomunicações em geral. Mas aqui o nosso foco são sistemas de computador, por exemplo, redes de computadores. Tá? A palavra criptografia ela é composta, na verdade, por dois vocábulos gregos. Está vendo o grego kriptos, que significa oculto ou ocultar, escondido, e graphen, que significa escrita ou escrever. Portanto, criptografia significa escrita oculta ou escrita secreta. E a ideia é basicamente essa, que você entregue mensagens para um destinatário que sejam secretas, ou seja, que apenas o destinatário consiga ler o conteúdo, e você obviamente. Aí mais ninguém, como por exemplo um eventual atacante no meio do caminho, um invasor que capture a sua mensagem, esse cara não pode ter acesso ao conteúdo da mensagem. A criptografia te ajuda nesse sentido. Legal? Para você estudar criptografia é importante conhecer alguns termos-chave. Então eu vou discutir rapidamente alguns termos-chave que você vai utilizar ao longo dos nossos vídeos de criptografia. Tá? Isso aqui é muito importante. Então, alguns conceitos iniciais. Conceito importante: texto plano ou texto puro. Tá? O que eu quero dizer por texto plano ou texto puro? São os dados não encriptados. Não encriptado significa que o dado ele é totalmente legível. Tá? Por exemplo, o texto que você está vendo na tela do seu computador agora ele é um texto puro. Tá? Você está lendo e consegue entender tranquilamente o que está escrito nele. Tá? Mas quando eu falo texto, não é simplesmente texto no sentido de escrever uma carta, né, escrever um parágrafo. São dados em geral, podem ser, por exemplo, dados dentro de um banco de dados. Tá? Ou valores numéricos, por exemplo, uma transação com um cartão de crédito sendo feita através da internet. Isso a gente chama de texto plano ou texto puro. Tá? São os dados não encriptados. Não encriptado, não criptografado. Já um texto cifrado é um dado que foi encriptado. Tá? Ou seja, é um dado que você não consegue ler o conteúdo diretamente. Você não consegue ter acesso ao conteúdo. Mesmo que você tenha acesso a esse texto cifrado, você não tem acesso ao conteúdo dele, não diretamente. Tá? Então isso a gente vai chamar de texto cifrado. Um outro termo importante é o termo chave, ou key em inglês. A chave é uma informação, um dado que você utiliza para encriptar um texto plano, ou para desencriptar um texto cifrado. Tá? A chave ela é usada sempre em conjunto com um algoritmo de criptografia.
O algoritmo de criptografia é um método matemático que é empregado para encriptar ou desencriptar os dados utilizando essas chaves de criptografia, tá? Que foram citadas anteriormente, que a gente vai estudar mais a fundo ao longo do curso. Então esses termos-chave são importantes, você precisa tê-los logo de início, tá? Para poder começar a entender como funciona a criptografia de dados. Bom, nós temos alguns outros princípios também que são importantes. Já que eu estou falando de dados encriptados e não encriptados, vamos ver o que é encriptação. A encriptação é a conversão de dados que são legíveis facilmente para um formato ilegível, tá? Ilegível diretamente, que a gente vai chamar de texto cifrado. Então, ele é ilegível por pessoas não autorizadas. E para isso a gente utiliza o algoritmo criptográfico e uma chave, tá? A chave obviamente não é física, essa chave ela pode ser um conjunto de bits, por exemplo, tá? Uma frase, uma senha, alguma coisa do gênero que a gente vai estudar posteriormente. O objetivo da encriptação é proteger a privacidade, porque você armazena os dados ou troca informações com outras pessoas de forma que só você e essas outras pessoas terão acesso ao conteúdo das mensagens, tá? Portanto, o receptor da mensagem encriptada ele pode decriptá-lo, né, desencriptá-la e ler o conteúdo no formato original. Mas outra pessoa que consiga interceptar essa mensagem no meio do caminho não consegue ter acesso ao conteúdo da mensagem. Essa é a ideia de você utilizar um sistema desse tipo, tá? Então isso é a encriptação. Vamos ver então o que é uma desencriptação ou decriptação para alguns. Esse é o processo inverso da encriptação. Ou seja, você vai transformar os dados encriptados, os dados que estão ilegíveis, tá, em dados legíveis, em informação que você consegue entender. E para isso você utiliza uma chave também e um algoritmo criptográfico, tá? O algoritmo criptográfico também é conhecido por cifra. Então lembre desse outro termo-chave, cifra. É a mesma coisa que algoritmo criptográfico. Beleza? Vão anotando aí esses princípios básicos, porque essa terminologia vai ser usada ao longo de todos os vídeos de criptografia. Outra coisa importante, o que é criptoanálise? Criptoanálise é um processo de transformação dos dados cifrados, você já sabe, né, encriptados, em dados que são legíveis, decriptados, sem que se conheça a chave de encriptação. Então eu não tenho a chave que foi utilizada para encriptar, não tenho chave nenhuma, e quero tentar transformar os dados cifrados em dados legíveis. Para isso eu faço a criptoanálise, que basicamente seria quebrar a encriptação dos dados para obter acesso ao conteúdo das mensagens, tá? Bom, a criptoanálise ela pode ser realizada com o intuito de descobrir falhas nos algoritmos, justamente para torná-los mais seguros, né? Para validar os algoritmos, para dizer o algoritmo realmente funciona, é bom, pode utilizar, ou até mesmo para descartar o algoritmo. Se você fizer um esquema de criptoanálise e conseguir recuperar as mensagens que foram cifradas usando algum algoritmo de criptografia com facilidade, significa que aquele algoritmo ele não funciona direito, ele não presta, tá? Então muitos cientistas da computação trabalham fazendo criptoanálise, verificando, validando e testando algoritmos de criptografia, tá? Claro que algumas pessoas podem tentar fazer uma criptoanálise com outro intuito, o intuito de realmente capturar informação que não lhes é devida, tá? Ou seja, roubar informações que seriam confidenciais. Um exemplo clássico de uso da criptoanálise é a criptografia web. A criptografia web é utilizada, ou era utilizada, para criptografar a rede sem fio, né? A transmissão de sinais em rede sem fio, redes wireless, Wi-Fi. A criptografia web ela foi amplamente testada no passado e o pessoal chegou à conclusão, após vários testes, de que ela não funciona corretamente. Ou seja, ela não protege corretamente quem a utiliza. Então, se você usa a criptografia web aí no seu roteador sem fio, por exemplo, é quase certeza que alguém pode eventualmente entrar no seu sistema, quebrar a criptografia, capturar suas senhas e ter acesso aos seus sistemas, porque a criptografia web ela já foi quebrada diversas vezes. Creio que há 7 ou 8 anos atrás já havia um paper circulando na internet dizendo que você não deveria usar mais a criptografia web, desencorajando o uso, porque era um esquema de criptografia fraco,
Tá? Quem descobriu isso? Criptoanalistas, pessoas que analisaram o algoritmo de criptografia web, fizeram testes, desenvolveram softwares e conseguiram quebrar esse tipo de criptografia. Ok? Então isso a gente chama de criptoanálise. Vamos falar mais sobre isso também mais para frente. Bom, requerimentos de segurança em comunicações. Isso aqui é importante. O sistema de criptografia, o que ele nos permite? Tá? Ele nos permite o seguinte: autenticação, integridade, confidencialidade e não repúdio. Tá? Esses 4 são requerimentos de segurança para a comunicação de dados. Vamos falar um pouquinho rapidamente de cada um deles. O que é integridade? Tá? Integridade é um conceito muito importante. Ele diz respeito ao conteúdo das informações que são trocadas entre transmissor e receptor. Então, quando eu troco uma informação com alguém, eu tenho que garantir que a informação que eu transmiti seja exatamente a mesma que chega lá do outro lado, lá no seu destino. Então, ela não pode ser alterada de nenhuma forma no meio do caminho. Como é que eu posso garantir que isso ocorra? Né? Existem algoritmos criptográficos que permitem que você garanta a integridade da mensagem. Um outro princípio importante é a autenticação. Tá? A autenticação ela assegura que a mensagem ela é realmente originada pelo remetente e não por outra pessoa. Tá? Então, estou dizendo, fui eu realmente que originei essa mensagem. Tá? Estou me autenticando. Então, esse é um princípio bastante importante que a gente vai falar também um pouco mais ao longo dos vídeos. Confidencialidade, importantíssimo. Significa que a informação ela não está disponível para as pessoas e processos computacionais que não tenham autorização para acessar e utilizar. Ou seja, apenas pessoas autorizadas terão acesso àquela informação. Tá? A informação que foi criptografada. Cuidado que a autorização e a autenticação são princípios diferentes. Né? A autenticação diz respeito a gente garantir a identidade da pessoa. Já a confidencialidade diz respeito a você garantir a autorização, quem pode e quem não pode ter acesso àquela mensagem, tá? Ou aqueles dados. E finalmente o princípio do não repúdio. Tá? Não repúdio é o seguinte: você tem que evitar que uma mensagem, depois de ter sido enviada, que ela seja repudiada pelo transmissor. Repudiada significa ele vai negar que a transmitiu. Então eu preciso de algoritmos que também garantam isso. Uma vez que o cara tenha transmitido a mensagem, não tem como ele negar que foi ele que transmitiu. A gente pode usar, por exemplo, a assinatura digital para isso. E a gente vai estudar também a assinatura digital ao longo do curso. Okay? Então esses 4 princípios são muito importantes em comunicação de dados. Beleza? Bom, então é isso. Esse primeiro vídeo a gente viu rapidamente alguns conceitos-chave da terminologia de criptografia. Vimos o que é a criptografia rapidamente. Tá? E vimos aqui alguns requerimentos de segurança em comunicações. No próximo videozinho a gente vai começar a estudar bem brevemente, eu vou descrever os tipos de criptografia básicos que nós temos atualmente. Tá? Que seria a criptografia simétrica, assimétrica e as funções de hash. Eu vou passar rapidamente no próximo vídeo sobre esses 3 itens para que nos vídeos subsequentes nós possamos dar continuidade ao treinamento em criptografia, nos aprofundando um pouco mais no assunto. Veja que nesse treinamento de criptografia eu não vou me aprofundar demais no assunto. Então, eu não vou entrar em detalhes matemáticos complexos, por exemplo. Eu vou passar para vocês apenas o conhecimento necessário para você entender o que é um sistema criptográfico, saber discernir os sistemas entre si, decidir qual o melhor sistema que você vai aplicar aí na sua empresa ou na sua casa, tá? E também saber como fazer isso na prática. Então, na prática, como é que eu aplico a criptografia no meu dia a dia? Isso você vai aprender nesses vídeos. Beleza? Enquanto isso, aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima.